nós temos que discutir desempenho de processadores. Então, o que vocês entendem por desempenho de computador? Performance. Desempenho é a palavra em português para performance. Performance é em inglês, né? O que vocês entendem por desempenho de um processador? Quão rápido ele consegue fazer suas operações lógicas e aritméticas. Perfeito. Então, quão rápido um processador consegue executar uma tarefa, certo? Sim. Então, eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu tenho aqui em casa um computador que executa 1 milhão de somas em 1 segundo. E eu só quero 10 mil reais por ele. Alguém quer comprar? Eu não. Você não. Não tô nem aí que ele faz 1 milhão de operações por segundo. 2, eu não tenho 10 mil reais, né? Né? Não, mas para e pensa. 1 milhão, esse é um número grande ou pequeno? Ixi. Depende, pra quê? Cara, eu acho que é Depende. pequeno, hein? Conta de 1 a 1 milhão. Quanto tempo você vai demorar? Faz as contas, quer ver? Se você conseguisse contar um número por segundo, pode ser? Então, olha aqui. Então, um número por segundo, certo? Em 60 segundos, você conta até 60. Em 1 hora, você conta até 3.600. Em um dia, você conta até 86.400. Em um mês, você vai precisar de 15 dias, 13 dias para contar. E se você for fazer somas de 32 bits? Você quer fazer 1 milhão de somas de 32 bits. Quanto tempo você vai demorar? Consideravelmente mais do que 13 dias, concorda? Então 1 milhão é coisa pra caramba. Para e pensa, alguém aqui já foi num estádio de futebol para ver um jogo do Cruzeiro contra o Vasco, sei lá? Já. Jogão, hein? Que tem 30 mil pessoas ali. Sim. Então, você lembra da sensação de você estar na arquibancada, no meio da geral ali, você olha aquele mar de gente. É louco. Ou Bom. você é corintiano, você é palmeirense, vai no jogo do Palmeiras contra o Corinthians. E você tá lá uniformizado, de verdão. E aí o Palmeiras ganha de 4-0 do Corinthians. Não preciso nem dizer que eu sou palmeirense, né? Cara, você olha para aquela multidão de corintiano com sangue no olho, você não quer ir embora, porque se você sair da parte isolada lá da torcida, você vai morrer. E a gente tá falando de 15 mil pessoas só, a torcida do Corinthians, considerando que tem metade de corintiano e metade de palmeirense. 30 mil. É 2 ordens de grandeza menor do que 1 milhão. Você ia precisar de 33 estádios com 30 mil negros para dar 1 milhão. É um número grande? Sim. Você percebe que você entende 1 milhão, mas é difícil de você compreender ele, por causa que é um número tão grande que ele foge da nossa compreensão, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, quando eu falo que um computador é capaz de executar 1 milhão de instruções aritméticas por segundo, você fala, mas 1 milhão é coisa pra caramba. Para e pensa, lá, a gente viu o histórico e evolução de computadores, não viu? Lá, a segunda aula que a gente teve no semestre. E aí eu descrevi para vocês que o primeiro computador criado foi o Colossus, e depois foi o ENIAC, seguido do EDVAC e alguns outros, lembram? Quantas instruções o ENIAC executava por segundo? Vocês sabem? Alguém arrisca um chute educado? 27. Não, ele executava em torno de 10 mil instruções por segundo. Mas para e pensa.
antes de existir o ENIAC, o Colossus era um segredo. Então, o ENIAC, durante muito tempo, ele foi considerado o primeiro computador do mundo. O Colossus ele só ficou conhecido na década de 90, quando alguns arquivos da Segunda Guerra foram desclassificados pelo governo britânico. Então, a gente acreditava que o ENIAC era o primeiro computador, e ele era capaz de executar 10 mil operações aritméticas em um segundo. Qual era o fator de comparação que eu tinha para comparar com o ENIAC? Era o ser humano. Quantas somas você consegue executar num segundo? Professor, eu acho que nenhuma. Nenhuma, provavelmente. Então, você construiu um aparato eletromecânico que é 10 mil vezes mais rápido que um ser humano e que ainda assim é impossibilitado de cometer um erro, coisa que o ser humano pode e comete o tempo inteiro, era impressionante, não era? Vocês conseguem se colocar nessa situação e se impressionar com essa diferença? Bem. O fator de comparação era o ser humano. Só que o computador continuou evoluindo. E ele evoluindo, uma das coisas que a gente media na evolução dele era a velocidade com que ele conseguia fazer operações aritméticas e lógicas. Hoje em dia, um processador comercial faz quantas operações aritméticas em um segundo, vocês sabem? Uns 400 milhões. Para ser disso no começo do semestre. É em torno de 170 milhões. É obsceno, se tu parar pra pensar, não é? É um número tão grande que a gente não consegue nem... A gente fala ele, consegue escrever ele fácil, mas compreende ele de verdade? Por que diabos meu celular é um pau velho? Demora para tudo. Por que diabos meu PC trava? Por 10 milhões de outros motivos. Principalmente a memória. Tá, então, quando a gente fala que o desempenho de um processador, ele pode ser medido, ou ele pode ser estimado em termos de o número de instruções que ele é capaz de executar em um segundo, isso diz alguma coisa pra gente? Não, cara. Eu não vivo de especificação, eu vivo de resolução de problema. Quando você vai usar um computador, um celular é um computador, certo? Você está preocupado com isso? Não, você está preocupado se você vai conseguir usar aplicações que você quer, não é? Se você vai ter que ficar esperando para a aplicação dar uma resposta para você. Se você for para um mundo ligeiramente mais científico, você vai estar preocupado em saber que classes de problemas ou que tamanho de problemas você vai conseguir resolver em tempos aceitáveis. Vocês estão acompanhando? Então, Sim. gente, medir desempenho em termos de número de instruções por segundo é bem pouco informativo. Não te esclarece muito, não te informa muito. Mas se ele consegue fazer tantas instruções por segundo e outro computador consegue fazer mais, isso não mostra que o processador seria mais rápido? Perfeito. Consegue. Perfeito, meu filho. Perfeito, perfeito, perfeito. Na realidade, quando os números começam a ficar muito grandes, valores absolutos param de fazer sentido. Então, o que a gente precisa fazer é comparações. Quando eu falo, quando vocês nasceram, a lei de Moore ainda estava em voga. E vamos colocar esse lei entre aspas, porque não é uma lei nada, né? Alguém aqui lembra o que é a lei de Moore? É aquele esquema que a cada ano parece que você dobrava de processamento, não é? Então, essa aí é a definição errada do negócio. O Gordon Moore, mas é isso, você tá perto, filho. O Gordon Moore, ele era um engenheiro e um dos fundadores da Intel. Se eu não muito me engano, é da Intel. E o que ele fez, ele foi numa conferência na década de 70
E ele fez uma palestra, ele apresentou um dado da indústria, mostrando que, aparentemente, a indústria estava conseguindo dobrar o número de transistores que ela colocava em uma dada área, numa pastilha de silício, a cada 18 meses. Então, você tem 1 centímetro quadrado sobre uma pastilha de silício, e você consegue colocar 1.000 transistores lá hoje, daqui a 1 ano e meio, você vai conseguir colocar 2.000. Passado mais 1 ano e meio, você vai conseguir colocar 4.000. Daqui a 4 anos e meio, você está colocando 8.000 transistores ali. Legal? Então, o que acontecia era que o número de transistores que a gente tinha disponíveis para construir processadores dobrava a cada ano e meio. Uma consequência direta disso foi o seguinte: se eu tenho a mesma área, eu estou colocando mais transistores, o que está acontecendo necessariamente? Os transistores estão diminuindo de tamanho, concordam? Faz sentido? Sim, sim, mas... Eu tenho uma piscina de bolinha. Eu encho ela até a boca. Eu coloco 1.000 bolinhas. Daqui a 1 ano e meio, eu consigo colocar 2.000 bolinhas naquela piscina. Ou a piscina aumentou de tamanho, ou a bolinha diminuiu de tamanho, ou eu amassei todas as bolinhas. Concorda que são as 3 opções que você tem? No caso dos processadores, o que o Gordon Moore falou foi explicitamente: na mesma área, a gente consegue colocar o dobro de transistores. Então, os transistores estavam diminuindo de tamanho. O termo microcomputador vem do fato de que, naquela época, quando o termo foi cunhado, os computadores eram construídos usando os transistores que tinham tamanho micrométrico, de 10 a menos 6 metros. Que tamanho que é um transistor hoje? Nanométrico. É nanométrico. Esse ano a gente conseguiu construir um transistor de 2 nanômetros. Mas os Mas acho que no processadores mercado você só tem comerciais. Mas não é comercial. Processador high-end, a gente está trabalhando 7 em nanômetros. termos de 5 a 7 nanômetros. E os processadores de média e baixa faixa de preço, eles estão entre 13 e 9 nanômetros. Quanto menos, melhor, sempre. Claro, por quê? Porque se o transistor é menor, Ele Menor gasta menos energia, ele é espaço. mais eficiente. ele vai Esquenta precisar menos. consumir Vai menos percorrer. energia. Isso está certo. Então, a gente trabalha com microamperes. E a parte interessante é a seguinte: vocês viram que a gente construiu o processador ali, construiu a organização dele, certo? E tem um monte de fio ligando um subsistema ao outro. O sinal elétrico precisa para trafegar por todo aquele fio. E o sinal elétrico vai de um ponto A para um ponto B instantaneamente? O que o bom senso diz para vocês? Não. Não, certo? Porque a maior velocidade que existe é a velocidade da luz. E ela é finita. Ela é grande, mas ela é finita. 300.000 metros por segundo, certo? Quilômetros, não sei lá. É grande pra caramba. O ponto é que a eletricidade, ela trafega por um meio, a gente estava falando disso antes da aula, por um condutor, a uma velocidade inferior à da luz, bem inferior à da luz. E ela é finita. Quanto menor for o fio pelo qual a eletricidade precisa trafegar, menos tempo vai demorar. Se você tem que ir daqui para Araguari, vai demorar 1 hora. Se tem que ir daqui para São Paulo, vai demorar 6 a 7 horas. Por que demora mais? Se você tem a velocidade média igual dirigindo. Demora Porque a mais. distância é maior. Exato. Agora você fala assim: professor, mas esses fios eles têm micrômetros. Sim, eles têm micrômetros, mas é fio pra caramba. E esses tempos eles se acumulam. Quanto menor ficar as coisas, menor as distâncias. Então, só o fato de você integralizar o processador, diminuir o tamanho dele, deixou o computador mais rápido.
Beleza? Tem alguma outra coisa física que eu posso mexer no processador para deixar ele mais rápido? O material, talvez? Sim, mas nós estamos longe disso. O acesso à memória? Sim, mas o acesso à memória, a largura de banda de memória vai influenciar. Mas tem dois aspectos físicos que são importantes que determinam a velocidade do computador: o tamanho dele e a velocidade do clock sobre o qual ele funciona. O processador ele não é um circuito síncrono, que as coisas acontecem quando eu tenho uma borda positiva ou negativa no sinal de clock. Se o clock for mais rápido, tudo acontece mais rápido. Concordam? Mas e se eu tiver um clock mais alto num processador, só que outro processador tem mais quantidade de cores? E aí? Ah, sim, sim, mas calma lá. Você está mudando, você está comparando banana com maçã daí. Você está comparando um processador com 4, um com 8. Então, se tiver a mesma quantidade de núcleos, o clock é o que vai definir qual é o mais rápido. Tem dois processadores que são completamente iguais. Um roda 10 MHz, outro roda 100 MHz. O de 100 MHz vai ser mais rápido. Uhum. E Faz até onde a quantidade de núcleos a mais ia interferir nessa diferença? muito. Mas aí Sim. a gente vai falar de paralelização de processos e paralelização de programas. A gente vai discutir isso depois hoje. Mas o ponto que eu quero fazer aqui com vocês é que o que eu posso mexer fisicamente no processador para acelerar ele? É só o tamanho e o clock. E durante um tempo, o clock do computador ele começou a aumentar gradativamente. Por exemplo, o meu 386 tinha um clock de 33 MHz. Vocês nem sabem o que é um 386, né? Rodava o Windows Não faço ideia. 3.11. Depois do 386 veio o 486, daí teve o 586 e o Pentium. Depois do Pentium, a gente teve Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, aí teve o Itanium, e daí começou os Core. Certo? O clock de um 386 era de 33 MHz, do Pentium era de 100 MHz. E o clock foi aumentando, e hoje em dia ele está onde? 5 GHz, mais ou menos. Depende, né? Pega uma Ryzen 3, roda 3.5 GHz. Uma Ryzen 5 também, ou às vezes até num clock mais lento. Um i9 high-end vai estar rodando a 5 GHz. Mas se você pegar um i9 low-end ou um i7, é fácil de você encontrar um que roda 3, 3,5. Há quanto tempo o clock está na escala de unidades de gigahertz? Já tem Já tem uns 20 anos já. Para e pensa, qual é o primeiro PC que você teve? Quem lembra do primeiro PC que vocês tiveram? Vocês têm 20 anos em média. Eu lembro. Qual que foi o seu primeiro PC? Eu lembro direitinho. Foi um Dell Inspiron 14R. Já rodava o Windows 8, inclusive. E que processador que ele tinha? i5. Intel i5. Ele tinha o i5. E qual era o clock dele? Putz, eu não tenho a mínima ideia. Era mais de 1 GHz. E isso faz quantos anos? Eu tinha 11, eu tô com 19, fazem 8 anos, mais ou menos. 8, Uma 9 anos. década. A gente pode jogar aí uma década. Já faz quase 15 anos que a gente está na escala de 1 GHz. E o meu acho que é um pouco mais antigo, é um Pentium Dual Core. Ele rodava o quê? 500 MHz? Ah, eu não sei, tem que olhar. A verdade é que o clock ele cresceu gradativamente durante uns 20 anos e ele atingiu um platô. E a gente faz pequenos avanços hoje em dia. Por que eu não consigo colocar um clock de 1 THz num processador? Senão ele vai esquentar demais. E vai explodir. Tem dois motivos. O primeiro é que
Quando o processador cloca, coisas acontecem no processador. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo minha tela, né? Esse é o mais novo. Abri o programa errado. Aqui, ó. Tá lá o nosso processador. Então, quando eu tenho um clock aqui, o que vai acontecer? Eu vou salvar o registrador, eu vou escrever o PC. Cadê o PC? Aqui, eu vou escrever o PC, eu vou acessar a memória. Várias coisas acontecem, não é? No instante que eu passo de 0 para 1 ou de 1 para 0. Mas por que que... então, na realidade, toda vez que eu tenho um evento, que eu tenho um clock, eu escrevo registradores. Mas, durante o período do clock, o tempo entre uma transição positiva para negativa e negativa para positiva, o período do clock, outras coisas acontecem. A halo, os sinais se propagam pela halo, vários transistores chaveiam aqui, os sinais passam por esses MUX, vários transistores chaveiam aqui, certo? O sinal passa por esses fios. Tudo isso tem resistência. Transistores têm um negócio que chama corrente de vazamento. Parte da corrente se perde, que passa por um transistor, e ela se perde na forma de calor. Então, tudo isso gera aquecimento. É bem pouquinho o calor, mas acumula, somando de todo mundo. Então, se eu chaveio muito rápido, o que vai acontecer é que eu gero muito calor. Passa um sinal aqui, gerou calor. Passa outro sinal aqui, gerou calor. Passa outro sinal aqui, gerou calor. Faço isso 10 vezes mais rápido, gera 10 vezes mais calor. Um fato interessante é que quando saiu o primeiro MacBook, sabia que dava para fritar um ovo na traseira do MacBook? Tem altos memes na internet. Cara, dava para fritar um ovo. Eu tive um MacBook. Era quente para burro. Você ligava o computador, era um sonho. Você começava a usar, dependendo do que você usasse, o bicho esquentava de um jeito, cara, que não tinha jeito, você tinha que desligar. Corria risco de queimar o negócio. Sabe como é que a Apple resolveu isso? Fez downclock no negócio. Baixou a velocidade dele. E daí o MacBook, que era um sonho, do jeito que ele usava, virou um pau velho. Até os mais novos hoje em dia esquentam bastante. Tô com um aqui, ele esquenta pra caramba. Mas não se compara, cara. Se ficasse no teu Não. colo, tava tua perna. Mas que eles podiam caprichar um pouquinho mais na refrigeração, podia. Não, eles só se preocupam com o design, cara. Sim. Bom, essa é a primeira razão. A segunda razão por que a gente não pode usar um clock muito rápido é que eu lembro que eu falei que para o sinal passar por um fio demora um tempo. Quando o sinal elétrico chega num circuito, como por exemplo um somador, demora um tempo para os bits de entrada entrarem pelo somador e você produzir um resultado correto, real ali. Então o clock, ele tem que ser, no máximo, ele tem que ser maior ou igual que a soma desses tempos de atraso, dos subsistemas e dos fios, do caminho mais longo. Faz sentido? Imagina que eu estou fazendo uma soma. Isso aqui demora, sei lá, 3 unidades de tempo. O somador demora 3 unidades de tempo. O atraso dos fios todos dá 1 unidade de tempo. O controle demora 1 unidade de tempo. Os MUX, mais 1 unidade de tempo. Então, são 6 unidades de tempo. Se eu faço um clock que funcionar 5 unidades de tempo, o que vai acontecer? A halo não vai ter terminado de somar o número. E eu vou querer escrever ele. O que eu vou escrever? Vou escrever lixo. O número anterior que estava ali. Então, clock ele tem um limite, que a própria organização do processador dita quão demorado ele tem que ser. Faz sentido isso para vocês? Sim. Então a gente tem esses dois motivos: tamanho do transistor, tamanho da integração, né? Porque os transistores menores, fios mais curtos, e o clock, que é limitado por essas coisas. Só esses dois parâmetros são suficientes para eu melhorar a velocidade do computador, quase que obedecendo a lei de Moore? Porque lembra que não sei quem foi que falou a lei de Moore do jeito errôneo? Quem foi?
falou que era dobrar a capacidade de processamento? Alguém de vocês falou. Desculpa por na berlinda. Mas, na realidade, a lei de Moore falava da integração, mas o que a gente observou na indústria foi que o desempenho do processador, o número de instruções que o processador era capaz de executar por segundo, ele meio que dobrava a cada ano e meio também. Aí eu pergunto para você, por isso que muita gente confunde a lei de Moore, em vez de integração, fala de capacidade de processamento. Aí eu pergunto para vocês, só integração e clock é suficiente para manter essa taxa de melhoria da capacidade computacional? Porque a capacidade é exponencial, a melhoria é exponencial, concordam? Uma coisa que dobra por unidade de tempo é exponencial. Não era. A gente precisava ter outras soluções para melhorar o desempenho do computador. E essas soluções, elas vieram de maneira organizacional e arquitetural. Você pode replanejar como é que o processador deve funcionar e construir ele de um jeito diferente para melhorar o desempenho dele. Beleza? Deixa eu dar um exemplo concreto para vocês. Aqui a gente tem a unidade lógica aritmética e a gente tem um subsistema que é o subsistema somador, não é? Vocês aprenderam a construir esse sistema em sistemas digitais. Lembram que vocês aprenderam o meio somador, o somador completo? Eu estou falando grego, vocês lembram pelo menos vagamente? Eu lembro. Tá, daí vocês viram que para você calcular o bit mais à esquerda, você precisava saber o resultado do bit imediatamente à direita, certo? Porque o carry out do bit anterior entrava no carry in do bit posterior. Lembra disso? Lembro vagamente, porque era um conceito bem complicado. Então, a verdade é que esse somador que vocês aprenderam a construir é o mais simples que tem e ele chama Ripple Carry. É como se fosse uma ondinha. O Ripple, né, a ondinha do carry. O carry ele vai indo do bit menos significativo para o bit mais significativo e vai resolvendo bit a bit da direita para a esquerda. Funciona. É basicamente como a gente faz soma à mão, mas é o jeito mais eficiente de fazer isso? Não é. Existe, por exemplo, quando eu dou sistemas digitais, quando eu ensino sistemas digitais, eu mostro uma alternativa. A gente tem um jeito de construir o somador que chama Carry Look Ahead. A ideia é a seguinte: você faz a soma de todos os bits individuais, né? O A1, o A0 com o B0, o A1 com o B1, o A2 com o B2, individualmente, sem considerar o carry. E depois de uma segunda etapa, você resolve os carries. Se você faz, estou simplificando, é um pouquinho mais complicado que isso, mas tu faz isso, esse negócio fica muito mais rápido. Muito mais rápido, tipo 3, 5 vezes mais rápido, dependendo do número de bits. O problema disso é que ele usa mais portas lógicas. Mas eu consigo, organizacionalmente, ou seja, eu mudei o jeito que eu construí o subsistema, fazer com que ele funcione mais rápido. Vocês entenderam essa ideia? Sim, sim. Uma outra coisa que a gente vai discutir na aula que vem é o seguinte: esse processador que a gente construiu, ele não é usado na prática. Porque ele executa uma instrução por ciclo de clock. E é extremamente contra-intuitivo isso que eu vou falar para vocês. Mas é mais rápido você construir um processador que demora vários ciclos de clock para executar uma instrução do que um processador que executa uma instrução por ciclo de clock. É contra-intuitivo, não é? Se você considerar que você consegue dar vários giros de clock por segundo, é melhor você fazer isso do jeito que você falou. O problema é quão largo tem que ser esse clock. Para você executar uma instrução por ciclo de clock, o clock tem que ser tão lento, tem que ser tão demorado quanto a instrução mais demorada. Mas nem todas as instruções são tão demoradas. Na realidade, menos de 10% das instruções em média que você executa são as instruções mais demoradas. Então, o que acontece é que o processador fica ocioso um tempo ali por causa das instruções mais demoradas. Se você executa um subsistema por ciclo de clock,
você pode ter um clock menorzinho. E você não precisa executar o clock para o extra, que é a instrução mais demorada vai precisar, nas demais instruções. Falando em números, um BQ precisa um AD precisa de 4 ciclos de clock. Um BQ precisa de 3. E um load word precisa de 5. Se você pegar todos os programas, fizer uma média de as instruções que eles usam, as aritméticas e lógicas que demoram 4 ciclos de clock são mais de 90%. Então, em mais de 90% do tempo, você fica esperando um clock extra, o tempinho extra que o AD, que o load word precisa. Você resolve isso. Isso é um outro jeito de resolver esse problema, de melhorar o desempenho arquiteturalmente. Uma outra coisa que a gente vai estudar esse semestre é uma técnica de construção de processadores que chama pipelining. A ideia é executar instruções como se fosse numa linha de produção. Se você faz isso, a primeira instrução vai demorar o tempo que ela demora para executar, mas a segunda começa um ciclo de clock depois da primeira. Então, se tudo correr bem, nunca corre, mas se tudo correr bem, o que vai acontecer é que você vai estar entregando uma instrução perfeitamente executada a cada ciclo de clock. E é por causa do pipeline que a gente consegue executar 170 milhões de instruções por segundo. Essas outras soluções arquiteturais e organizacionais são o que deram embasamento para a gente continuar mantendo a evolução do desempenho dos computadores, quase que acompanhando a lei de Moore. Beleza? Isso posto, vamos dar uma olhadinha como é que a gente analisa desempenho. Oh, droga. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente analisa desempenho. Acho que tá aqui. Então, cara, eu odeio transparências. Eu acho que eu deixo vocês dormindo quando eu passo por elas. Mas elas estão disponíveis lá para vocês olharem. A gente já discutiu o que é desempenho e a gente chegou à conclusão de que analisar desempenho objetivamente, com número, por número de instruções por segundo, ele é muito relativo, ele é pouco informativo. O melhor jeito de eu avaliar desempenho é comparar um sistema com o outro. Certo? Por exemplo, eu tenho um Ryzen 3, uma GeForce GTX 1060. É uma boa placa de vídeo e um bom processador. Só que eu só tenho 8 GB de RAM. Você acha que eu consigo jogar bem nesse computador? Alguns jogos vai patinar, É. né? Tipo um Battlefield, mapa aberto, assim, as coisas. Vai dar uma Mano, patinada. às vezes até jogando um jogo antigo, tipo Skyrim, o negócio fica lento aqui. Doom vai rodar. Mas Mas por se causa você da... colocar tudo vai, né? Você tem que dar uma maneirada. Beleza, mas é por causa da minha placa de vídeo ou do meu processador que eu dou uma patinada? Não, conta da RAM? Por causa da memória. E por causa do meu HD. Que o meu HD é HDD, não é SSD. Se eu colocasse mais 8 GB de memória RAM e trocasse meu HD por um SSD, eu jogava qualquer coisa. Concordam? Roda Cyberpunk 2077 sem problema, mesmo todo bugado. Roda Cyberpunk. Red Dead Redemption, que é um jogo pesado pra caramba, o Red Dead Redemption 2, né? No Ultra? No Ultra, provavelmente não. Mas daí eu ia patinar na placa de vídeo, não na memória ou no processador. A placa de vídeo ia abrir as pernas. O ponto é, o que eu estou querendo falar para vocês? Eu estou falando de desempenho de sistemas computacionais aqui. Do PC, não do processador, estão vendo? A pergunta é, o meu processador, ele me entrega um desempenho aceitável? E a resposta é não, porque ele existe num ecossistema. Ele existe dentro de um sistema computacional. Então, tem como eu medir como é que eu meço o desempenho de um processador? Eu tenho que pegar o mesmo sistema computacional e pegar um Ryzen 5 e um i9.
Mas a memória é igual, o sistema operacional é igual, a placa de vídeo é igual, tudo é igual. Só muda o processador, entenderam? E daí eu rodo um programa neles. Um programa, sei lá, de ordenação de números. Para 1 milhão de números. E eu contabilizo o tempo de execução desses dois programas. Percebe que o sistema, o ecossistema é igual? O que mudou foi só o processador? Daí eu consigo analisar quanto que um é melhor que o outro. E analisar quanto que um é melhor que o outro é bem simples, cara. É assim, ó. O que você faz é dividir um pelo tempo de execução. Isso chama isso de desempenho. E daí você divide um pelo outro. E aí você sabe quanto que um é melhor que o outro. Entenderam a ideia? Mas, Agora, o problema é que, percebe que quando a gente está falando de sistemas computacionais, e para rodar qualquer aplicação, a gente vai precisar de um sistema computacional e não de um computador, não de um processador, o número de variáveis é muito grande. Então, você tem que rodar quase como se fosse um experimento. Você tem que manter tudo igual e mudar só uma coisa, só o processador. Daí você consegue analisar. E esse número, ele te informa muito, concorda? Uma vez e meia mais rápido. peraí, essa eu não entendi. Nesse caso, é 50% mais rápido. Desculpa. Se eu falo que o processador i9 é 50% mais rápido que o Ryzen 5, isso não te informa pra caramba? Sim. É bem melhor do que eu falar que o Ryzen executa 195 milhões de instruções por segundo e o i9 executa 215 milhões de instruções por segundo. Concorda que esse número não te informa muito? Mas 50% informa pra caramba mais? Tá. Outra coisa que vocês têm que notar, que tem que fazer muita distinção, é a diferença entre tempo de execução e tempo de CPU. Alguém aqui já mediu quanto tempo demora para um programa rodar? Um trabalho da faculdade, alguma coisa assim? Você usa a biblioteca Time e pega. Eu já. Como é que você faz? Conta para os seus colegas. Se não me falha a memória, eu pego instancio uma variável lá que vai pegar o tempo atual. Aí eu coloco o código que eu quero medir o tempo e depois eu pego o outro valor e subtraio. Foi assim que eu Exato. fiz. Você pega uma variável bem grande e você instancia ela, uma variável estática. Daí você pega e pega o número de milissegundos que já se passaram desde 1970. Isso que a biblioteca Time te dá. Isso vai dar um número bem grandão. E você coloca essa instrução como a primeira instrução do programa. E daí a última instrução do programa é você pegar o número de novo. Daí você subtrai um do outro. E aí você sabe quantos segundos se passaram da primeira medição para a última medição, não é isso? É Perfeito. basicamente medir com um relógio, que você aperta quando o cara começa a correr e aperta quando ele termina de correr. No caso, começou no segundo zero, então vai ser o final menos zero, que vai dar o próprio final. No nosso caso, não é zero, porque a gente não começou a rodar o programa em 1970, a gente começou a rodar em 2021. Então vai ser um número grande já, por isso que a gente precisa subtrair. Mas vai dar um número, e esse é o número de segundos que se passaram. Isso é o que a gente chama de tempo de execução. Só que tempo de execução é problematicíssimo. De novo, porque você não está rodando o teu programa no processador e o processador está completamente dedicado para você. O processador ele faz parte de um sistema computacional e o teu programa vai rodar sobre um sistema operacional. Vocês não fizeram SO ainda, vocês vão fazer semestre que vem. Mas isso vocês conseguem entender. Vocês estão usando o Windows ou o iOS aí, ou o Linux, certo? Todos esses sistemas são multiprocessos. O que significa isso? É que no seu sistema operacional está rodando vários programas ao mesmo tempo. Todo mundo concorda com isso?
Vocês estão com o Teams aberto, provavelmente vocês ficam entediados com o que eu tô falando, aí vocês vão no Discord, dão uma olhadinha no Facebook, não é? Eu sei que tá falando aí. Deixa o logicinho aberto. Mas não, Daniel. Você viu esse risinho de... Putz, como é que você sabe, Abdala? Você tá olhando pra minha tela? Não, porque, pô, é a psique humana, né? Tem várias coisas abertas. Meu computador aqui, por exemplo, eu tô com o Teams aberto, tem o Logicim que tava... Agora não tem mais nada aberto. Mas, na realidade, tem um monte de coisa funcionando no meu computador. Olha aqui. Se eu venho aqui no Processos, eu tenho todos esses processos rodando. E, na realidade, não são todos esses. Tem mais serviços que não estão aparecendo ali. Tudo isso está rodando ao mesmo tempo. Mas está rodando ao mesmo tempo? Não. O que o processador faz é o seguinte. Ele define uma fatia de tempo. Ele chama de quanta de tempo. Pegar inspiração na física quântica. E normalmente é 30 ou 50 milissegundos. E aí o processador ele é atribuído para o teu programa por esse tempo. Acabou esse tempo, ele desatribui o processador para o seu programa e atribui para um próximo processo, um próximo programa. Só que o seu processador ele executa durante 50 milissegundos, espera durante quase, sei lá, um tempão, e daí volta a executar. Essa troca ela é tão rápida que você tem a impressão de que o programa está rodando continuamente. Entenderam? Quando você faz isso... Professor, esse tempo seria aquele em que você digitava naqueles computadores mais antigos, você digitava, aí aparecia tudo de uma vez depois? Esse é um dos motivos para aquilo acontecer. O outro motivo era a bufferização. Tem a ver com sistemas computacionais. Lembra na aula que a gente viu sistemas computacionais, que tinha um barramento, que todo mundo ligava? O teclado, o mouse, o USB... Toda a informação de todos esses dispositivos passa pelas mesmas linhas de comunicação. Quando a linha estava ocupada, por exemplo, pela interface Ethernet, e você digitava uma coisa, tem serviços que não podem ser interrompidos. Então, eles ganham quanta extra. E ganham quanta extra. Às vezes, só se acumula e dava aquele delay. Mas esse quanta extra que ele ganhava é que fazia o teclado ser não responsível. Não responder para você. Aí você tá... É mais ou menos isso. E era bem louco, parecia já a frase quase toda pronta. Umas 10, outra delas apareciam tudo, assim, Então, o tempo de execução, quando você coloca o time na primeira instrução, coloca o time no final, quais são as chances do seu programa executar todo em um quanta de tempo só? Quase nulas, concorda? Mas digamos que você vai ordenar 1 milhão de números. Você vai precisar de vários quanta. Então, esse tempo de execução é o tempo que seu programa demorou para executar. Não é o tempo do começo ao fim dele. Não é o tempo que o processador efetivamente gastou executando o teu programa. Está acumulado o tempo de todos os outros programas concomitantes que estão dividindo o processador aí. O tempo de CPU, não. É o tempo que efetivamente o processador trabalhou no teu programa. Medir o tempo de execução é fácil. Medir o tempo de CPU é difícil. E tem outras coisas que influenciam o tempo de execução. O sistema operacional é um programa. E ele, em sendo um programa, ele usa o processador também. Então, além do tempo que os outros processos gastaram executando no meio tempo que você está executando seu programa, está medindo a execução do seu programa, tem o tempo que o sistema operacional também executou. E quanto do teu sistema computacional o sistema operacional usa? Vocês sabem? Pode chegar a 40%. Se for Windows, é um 100. Oi? Qual foi a pergunta, perdão? Você tem o seu sistema computacional, memória, dispositivos de entrada e saída e CPU. Quanto da CPU, quanto da memória, quanto do barramento de entrada e saída o sistema operacional pode chegar a usar? Você quer saber o limite ou... Não. Limite? Ele pode não estar usando nada ou pode usar 40%. Ele pode chegar a usar 40% do seu sistema. Se você não tivesse o sistema operacional e fosse rodar só o teu programa, o seu computador ia ser 40% mais rápido, mais eficiente. Ele tem 40% mais recursos.
Você paga o preço do sistema operacional para ter um sistema computacional usável, para tornar mais fácil escrever programas. Mas é caro, muito caro. Quando eu ensino SO, eu faço questão de pontuar isso para os alunos, mostrar o custo do sistema operacional. Beleza? Professor, Fala. no seu tempo de aprendizado, tipo assim, você tem alguma ideia, tipo, em comparação do Windows pro Linux, quanto que cada um consome? Cara, o Ubuntu 16 na época, se bem que não era de CPU, né? Mas pelo menos de RAM dava 786, às vezes menos de 800 MB. CPU, sinceramente, eu não lembro. O kernel do Linux é bem leve. O problema são as distribuições em cima dele. O que você faz para tornar o sistema usável? A interface gráfica, isso consome uma boa parcela do seu computador, mas consome bem menos que o Windows. Bota um Debian sem interface gráfica mesmo. Tu vai ver o que é computador rápido. Uma das coisas que eu faço em pesquisa é medir o tempo de execução de programas de reconhecimento de padrão. E aí eu reporto esses dois números, o tempo de execução e o tempo de CPU. Então, para reportar o tempo de execução, eu tenho que apresentar uma descrição detalhada do sistema computacional em que ele está executando. E para o tempo de CPU, eu rodo o programa num Linux alterado para me dar esse tempo. Esse tempo ele é medido, assim, como é que você mede o tempo de CPU? O sistema operacional tem que fazer para você. Quando o teu processo ganha a CPU, ele faz um timing. Quando ele perde, ele faz um timeout. E depois ele te dá uma lista de todos esses números. E daí tu soma os timings, timeouts, subtrai, né, um timing 0 do timeout 0, timing 1 do timeout 1 e assim por diante. Depois soma tudo. Isso é o tempo de execução. Mesmo assim, podia ser mais rápido. Se eu não perdesse o processador, o que ia acontecer? Eu não ia ter invalidação de cache. A gente não estudou memória cache ainda. E a cache faz muita diferença no desempenho do computador. Um negócio muito interessante foi o seguinte: quando as placas de vídeo começaram Você tá ligado que nem sempre existiu placa de vídeo, né? Mas quando as placas de vídeo se tornaram um fato, é, a, a, a GeForce, ela pegou e... A NVIDIA, né? Ela pegou e lançou uma linguagem de programação genérica para a placa de vídeo, que chamava CUDA. Vocês já ouviram falar disso? Esse nome não é estranho, não. A gente tem CUDA e depois tem uma... Qual é a outra linguagem que a gente usa? Tá, mas a ideia da NVIDIA era a seguinte. Você simular iluminação e reflexo, simular luz num ambiente tridimensional é muito complicado. É complicado no ponto na realidade não é complicado, é caro computacionalmente. Então, a gente não fazia isso. Se você parar para pensar, tem muito pouco jogo que mostra você passa na frente de um prédio espelhado e você vê o seu reflexo lá. Não é? Por quê? Porque você não simula luz de verdade. Você usa um algoritmo lá de incidência de luz sem reflexão. E o que a NVIDIA falou? Não, os jogos estão ficando mais realistas. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e permitir que os caras escrevam um shading. Shading, que é sombreamento, é tipo um cochambro. É uma forma de você escrever uma rotina específica para gerar um efeito gráfico. Então, por exemplo, se você quer mostrar um reflexo no espelho, você não simula a luz de verdade. Você escreve um programa que, quando você chegar numa posição que está na frente do espelho, ele calcula a projeção do seu rosto no seu espelho, naquela superfície inversa. Gera um mapa de pixels e cola aquilo como uma textura. Vocês entenderam? É tipo um cochambro para aumentar o realismo. E também para fazer partícula. Antigamente isso não era suportado direto na placa de vídeo, como diretiva, isso tinha que ser feito como shade. Daí que vem o nome. Então, o que a NVIDIA queria era generalizar isso para todo mundo poder escrever os seus shadings para atender a sua necessidade. Funcionou muito bem, só que teve um segundo efeito, que foi o seguinte:
pessoal começou a usar a placa de vídeo para fazer processamento de outros programas que não tinham nada a ver com computação gráfica. Eles pegavam dados, por exemplo, uma coisa que eu fiz lá no comecinho das placas de vídeo era tinha um exame de ressonância magnética que calculava uns tensores que mostravam onde que estavam as fibras num tecido que estava imaginografando. Aí isso dava uns tensor. Tensor é uma matriz de mais alta ordem que mostra longe de explicar isso agora. E tinha uma conta matemática que era vetorial para fazer. E a GPU é um processador vetorial. Então era muito mais rápido fazer na GPU. E a GPU era dedicada. Então a gente começou a resolver esses algoritmos em GPU e a gente comparava com executar direto no processador. E a gente mostrava ganhos de performance 400 vezes mais rápido, 1.200 vezes mais rápido. Para e pensa, se rodasse na GPU, era 1.200 vezes mais rápido do que rodar na CPU. É obsceno, concorda? 3 ordens de grandeza. Por que isso acontecia? Porque na CPU a gente media tempo de execução. E na GPU a gente media tempo de CPU. Então o que a gente estava comparando era banana com abacate. Saquei. Beleza. Nossa, nós estamos quase. Tem esse outra coisa aqui. O tempo de execução de um programa numa CPU pode ser medido pelo número de ciclos de clock que precisa para executar aquele programa, vezes o tempo de ciclo de clock. Isso vai ser o tempo que a CPU demorou executando aquele teu programa. O problema é que um programa é escrito usando diferentes instruções, não é? Ele vai ter load words, vai ter save word, vai ter add, vai ter sub, vai ter BQ, vai ter SLT, vai ter LUI. E essas instruções, elas demoram tempos diferentes, elas precisam de número de ciclos de clock diferente. Então, como é que você sabe quantos ciclos de clock seu programa vai precisar executar? O tempo do ciclo de clock você tem, esse que é o clock do teu computador, o período do ciclo de clock, é um sobre a frequência. E o tempo de execução, você consegue medindo o tempo de CPU. E daí você chega com o número de ciclos de clock. Só que você não sabe quantas instruções foram executadas de verdade. Porque como é que você poderia medir isso? Você tinha que olhar instrução por instrução, quantos ciclos de clock elas usam. Considerar todos os loops. É um trabalho hercúleo, impraticável de se fazer. Então, o que a gente chegou à conclusão? A gente chegou à conclusão desse conceito aqui, que chama CPI. É ciclos de clock por instruções. Então, se eu tenho um processador que tem uma ISA, o processador é definido sobre uma ISA, certo? E essa ISA, o conjunto de instruções dela tem um número variável de ciclos de clock por instrução, eu posso calcular esse CPI. Como é que eu calculo isso? Eu pego e faço assim, ó. Pô, esse processador tem uma instrução que é um add. O add demora 4 ciclos de clock. Então, eu acumulo 4. E acumulo o add, 1. Daí eu olho o sub. O sub também é 4. Então, agora tenho 2 instruções, já deu 8. O end também é 4. 3 instruções, 12. Aí eu vou olhar o BQ, 3 ciclos de clock. Então, 4 instruções, 15. Eu acumulo esses dois valores. Instrução por instrução prevista na ISA. No final, eu divido o número de ciclos de clock acumulado pelo número de instruções que eu considerei. Isso é o número de ciclos de clock médio que a tua ISA tem. Entenderam a ideia? Isso é CPI. CPI do MIPS é 4.2, aproximadamente 4.2. Tá, beleza. Daí isso aqui é para calcular o tempo de CPU, usando a CPI, é a mesma coisa, são só variações em cima daquela fórmula idiota. Agora, para terminar, vamos conversar sobre sistemas paralelos. Porque os processadores que a gente usa hoje, eles têm múltiplos cores, não tem? Então, primeira coisa que eu quero considerar com vocês. Pensa que você tem um algoritmo de ordenação tipo Quicksort. Vocês já aprenderam Quicksort, não aprenderam? Vocês estão aprendendo esse semestre? Aprendemos. Tecnicamente a gente aprendeu. Vocês viram, certo? Sim. Então, o Quicksort, como é que ele funciona? Ele pega o conjunto de dados, encontra o meio desse conjunto de dados, divide em 2 subconjuntos.
Daí chama o quicksort recursivamente com esses subconjuntos, não é? Daí ele vai fazendo isso até que ele chega num caso trivial, que você tem um número só, ele já está ordenado. Daí você retorna da recursão, e aí você compara qual é o conjunto menor e coloca um na frente do outro. Não é assim que você faz? De uma maneira resumida. Imagina que esse programa, eu quero ordenar 1 milhão de números. E vai demorar, sei lá, uma dezena de segundos para executar. Como que eu faço para executar esse algoritmo mais rápido? Eu consigo pegar ele e rodar em 2 processadores, por exemplo? Acho que sim, né? Sim, mas com alterações. Diretamente tu não consegue. Porque o algoritmo ele foi concebido para funcionar de maneira sequencial. Ele foi idealizado, ele foi construído para rodar num processador que executa uma instrução por vez. Você partiu do princípio de que o algoritmo ia rodar num processador. Em processamento paralelo, a ideia é que você tem um problema para resolver, um algoritmo, e você tem N processadores. E daí você vai pegar e subdividir esse trabalho nesses N processadores. Mas aí você tem que reescrever o algoritmo. Tem uma disciplina que chama processamento paralelo, que vocês aprendem a escrever esses algoritmos. Beleza? Daí eu pergunto um negócio para vocês. Se eu tenho um processador e um programa, e eu rodo ele num programa, tem um programa para rodar num processador, vai demorar X nanosegundos para executar. Mas daí eu tenho 2 processadores, e eu rodo em 2 processadores e eu tenho o mesmo programa para rodar. Era de se esperar que eu demorasse metade do tempo, concordam? Faz sentido ou não? Faz sentido, mas depois que você explicou, já não faz mais. Então, infelizmente não é o que acontece. Por que não é o que acontece? Porque o algoritmo tem que ser reescrito. E o que acontece é que, até onde eu sei, não existe problema que é puramente paralelizável. Você consegue pegar um problema e distribuir ele em vários processadores sem ter nenhuma parcela que seja sequencial. Por quê? Porque o problema, o conjunto de dados, primeiro, ele vai ter que ser subdividido. E subdivisão vai ser alguém, um centralizador, um processador mestre, vai ter que fazer esse trabalho. Então tem uma parcelinha do programa que vai ser sequencial. Depois que todos os processadores resolverem os problemas e produzirem o resultado parcial deles, esse resultado vai ter que ser combinado no resultado final. E essa combinação também vai ter que ser feita pelo processador mestre, de uma maneira sequencial. Então, todo programa vai ter uma parcela que é sequencial e uma parcela que é paralela. Tranquila a ideia? Você pode medir isso percentualmente. Você pode falar assim, olha, pô, esse problema foi resolvido de maneira paralela e a carga de trabalho dele é 10% sequencial e 90% paralela. 90% do trabalho pode ser feito dividido entre processadores, mas 10% tem que ser feito pelo processador centralizador, dividir os dados e combinar os dados, os resultados. Entenderam essa ideia? E aí um cara chamado Amdahl, ele pegou e mostrou que o speed up, quanto mais rápido você consegue executar um programa, se você tem mais processadores disponíveis, ele não é linear. E essa é a fórmula que ele idealizou para calcular isso. Então, eu sei que quando vocês veem matemática, vocês começam a querer fugir daqui, mas eu vou explicar rapidinho. Isso aqui é o speed up considerando N processadores. Quanto mais rápido, dependendo do número de processadores que você tem. Vai ser 1 sobre. O B é a parcela do processador do programa não paralelizável, ou seja, que é puramente sequencial. Beleza? O N é o número de processadores e 1 menos B vai ser a parcela do programa que é paralelizável. Então, o B vai ser um número entre 0 e 1. Então, aqui naquele caso que eu falei que 10% era sequencial e 90% paralelo, aqui ia ser 0,1. Quando eu escrever esse 0,1 aqui, 1 menos 0,1 dá 0,9. Entenderam a ideia?
Sim. Se eu pego essa fórmula e jogo aqui, ó, o caso que eu citei para vocês, 10% do programa ele é puramente sequencial. Se eu tenho um processador, vai demorar 1 mesmo. Vai mesmo. Ó. Se o n é igual a 1, vai ser 1 sobre 0,1 mais 1 sobre 1 dá 1. E 1 vezes 0,9 dá 0,9. 0,9 mais 0,1 dá 1. 1 dividido por 1, 1. Tranquilo? Se eu continuo substituindo isso, ó, 2. Agora, tudo que mudou é o n virou 2. Então, com 2 processadores, eu executo o programa 81% mais rápido. Com 4 processadores, eu executo ele 207% mais rápido. Com 16 processadores, eu executo ele 540% mais rápido. Estão vendo o que acontece? Cada vez que eu dobro o número de processadores, o meu ganho relativo diminui. Chega uma hora que, se eu continuar aumentando o número de processadores, acaba sendo mais lento do que usando menos processadores. Que é o caso ali dos 2 últimos, por exemplo. É. Que já Entendeu? fica na mesma casa. Pô, são 128 processadores a mais, cara, daqui para cá. E o meu ganho foi de Uns nem 30% direito. 28%. Para 128 processadores a mais. Por quê? Porque essa carga de distribuir o trabalho e depois recombinar começa a pesar mais e mais. Esse é um dos motivos por que a gente não tem processadores com muito mais cores do que 8. Ah, professor, mas tem processador high-end que tem múltiplos cores, tem até com 32 cores. É verdade. Mas esses processadores multicore que a gente usa hoje, eles não fazem isso. Eles não pegam o Word e rodam em vários processadores. O que eles fazem é distribuir diferentes processos para diferentes cores. Um programa, o processo é um programa de execução, né? Ele vai executar em um e apenas um core. Ele não vai ser distribuído em vários cores. Mas como eu tenho centenas de processos rodando ao mesmo tempo, o que eu ter vários cores me acelera? Me acelera o tempo de resposta. O intervalo entre o meu processador o meu programa ganhar o processador, perder e ganhar de novo vai diminuir, porque eu tenho mais caras para servir os processos. E uma coisa que a gente faz muito, ó, por exemplo, pega o Firefox aqui. Tá vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5 Firefox abertos? Isso porque o meu Firefox nem... Ah, ele tá aberto. Tá vendo que eu tenho 5 Firefox abertos dentro desse Firefox? Isso aqui são processos, são threads diferentes dentro do mesmo processo. Um processo é um programa de execução. Uma thread é um fluxo de execução dentro desse programa. Eu consigo pegar cada um desses e dar para um processador diferente. Para um core diferente. Entenderam? Mas isso é só uma introdução. Mas esses 5 carinhas aí não demora mais para juntar de novo, digamos assim. Não. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo de thread para você. Você está usando o Word. O processo principal do Word vai gerenciar a interface e vai te permitir digitar o texto, incluir ferramentas gráficas ali, não vai? Incluir imagem. Mas, ao mesmo tempo, o Word está rodando um segundo programa por trás, que é o corretor ortográfico. Que a cada palavra que tu escreve, ele verifica se tu digitou ela certo ou não, de acordo com o dicionário. Tem 2 jeitos de você programar isso. Um jeito é, toda vez que você apertar uma tecla e digitar um caractere novo, você chama uma função que checa se aquela palavra está certa ou não, ou você cria um novo fluxo de execução, que tem acesso aos dados do teu programa. E aí, quando ele ganha o processador, ele lê o texto e verifica. Então, você pode estar escrevendo o texto num core, rodando o programa que está te permitindo escrever o texto num core, e o corretor ortográfico está rodando em outro. Entendi. Entendeu? Sim, sim. Não é a mesma coisa que você ter o mesmo conjunto de dados
para ordenar e subdividir ele em diferentes processadores. É diferente. É diferente no sentido de que, pensa que você tem 2 programas. Um programa te permite editar um arquivo texto, e o segundo programa abre o arquivo só para leitura, vai lendo ele e verificando se as palavras estão tipograficamente corretas. São 2 processos rodando. Você pode criar isso como programas diferentes. E aí, quando ele encontra uma palavra que está errada, ele pode criar um pipe e mandar uma mensagem para o outro processo, pro processo de edição, falando que a palavra que está na linha tal, coluna tal, está errada. Daí o programa processa essa mensagem e grifa ela. Esse é um jeito de programar isso. Um outro jeito de programar isso é você, dentro do próprio programa, do programa principal, você cria uma thread. Uma thread é fio, né? Filamento. Ele parece uma função ou uma classe. Mas quando ele for executar, ele não vai ser executado junto com o programa. Ele vai ser considerado um pseudo-processo. É como se fosse um outro programa, mas que você escreve junto lá. Mas você não vai alocar ele no segmento de dados e no segmento de texto do seu programa principal. Você vai alocá-lo em outro espaço. Beleza? Tá, era isso que eu tinha por hoje, para dar uma primeira, isso que é a aula preliminar sobre desempenho de computadores. O que a gente vai fazer na aula que vem? Na aula que vem, a gente vai olhar para o processador que a gente construiu e vai olhar e vai entender por que ele é lento. É rápido para burro, mas pode ser mais rápido. Então, o que a gente quer identificar é onde que ele fica ocioso. Uma vez que a gente identifica onde que ele fica ocioso, a gente vai propor uma alteração para acabar com essa ociosidade. Daí a gente vai olhar para o processador de novo, sem essa ociosidade inicial, e vai perceber uma segunda ociosidade. Essa segunda ociosidade vai ser resolvida com uma técnica que chama pipeline. Daí a gente vai discutir hierarquia de memória, essas coisas, e acabou o semestre. Caching, e acabou o semestre. Beleza, crianças? Perguntas, questionamentos, dúvidas, reclamações, desesperos, o que vocês me falam? A matéria tá gostosinha, pô, que isso. Uhum. Por mim é isso aí. Aí, Daniel. Daniel? Acho que ele fechou o Teams. Aí. Capaz, deixa eu entrar e sair de novo aqui. Se explicar, ele saiu. Acho que ele tá mutado. Ele tá Desculpa. como. Desculpa, pessoal. Eu fui fechar a janela do coisa e fechei o Teams inteiro. Professor Noob, que só dá aula 1 ano e meio disso, né? Desse jeito, fazer o quê? Cara, tomara que não tenha parado a gravação do vídeo. Parou não. Tá contando aqui pra mim. Tá gravando ainda. Parece que tá salvo, não? Tá gravando. A lista de presença que eu acho que eu perdi, cara. Uai, ainda estamos aqui. Deixa eu passar ela aqui pra ver. É. Deixa eu ver se vocês estão tudo aí. Tem só 26 aqui. Quantos que estão aí? 26 aqui também, mais ou menos. Tá, bom, graças a Deus já tinha terminado, pelo menos. Só ia perguntar se vocês tinham alguma dúvida. Vocês têm alguma dúvida? Eu acho que na próxima aula, você costuma entrar pontualmente. A nossa próxima aula é segunda-feira, né? Isso. Acho que é às 7. Você costuma entrar pontualmente às 7, Daniel? Não, eu entro antes. Na verdade, segunda é 8h40, 8h50.
É 8h50. Eu entro antes, normalmente. Tá. Tá, às vezes eu te mando uma mensagem aí antes. Tá precisando de alguma coisa, filho? Não, eu quero fazer uma coisa. Sobre aquela lista que eu comentei contigo mais cedo, eu quero. Porque tem muita coisa também que não é abordado no semestre, então tem mais do que o suficiente ali, digamos assim. Aí eu vou fazer uma análise daquilo lá para ver se eu consigo, sei lá, seguir de forma um pouco mais independente, mais organizada assim. Só para ter certeza, como se disse, que eu não vou estar saindo demais do conteúdo do semestre. Você tá falando para estudar? Uhum. Ah, fica tranquilo, filho. Eu entro antes, você pode entrar antes e a gente conversa. Normalmente, ninguém entra antes. Aparece um ou dois, mas se você quiser, a gente vai para uma sala. A gente vai para uma sala reservada e a gente conversa só nós dois. Certo, beleza. Obrigado. Então tá, Ceres, a gente se fala na semana que vem.